Boa noite. Nosso papo aromático de hoje é em dose tripla. Vamos falar do kit apresentação ou kit introdução, que já é uma embalagem presenteável, né? Ele vem aqui, essa embalagem depois que trocou essa embalagem, eu acho linda. É que o meu já tá sem, porque os olhos estão do lado de fora. E ele tem um imã aqui, essa embalagem é super bacana, sim, um verdadeiro presente. Presente para quem vai receber, e também aprender aí a começar a cuidar da saúde com a aromaterapia. Então, por isso a gente precisa divulgar, conversar com essas pessoas que começam a usar os óleos, mostrar todos esses benefícios, como eles podem ser versáteis no dia a dia. Para quem não conhece, esse kit vem com os três óleos mais conhecidos, mais vendidos pela Terra, que são lavanda, lemon e peppermint. Todos três de 5 ml. E hoje a gente vai falar sobre esses três. Vou começar falando aqui da lavanda, a Jaque continua com o peppermint e a Nath finaliza com o lemon. Então, se vocês tiverem algumas perguntas sobre formas de uso, pode ir colocando no chat. No final do papo, a gente tira as dúvidas todas e também abre para perguntas, se vocês quiserem colocar alguma experiência ou mesmo compartilhar aí alguma informação que vocês têm. Então, a lavanda, começando aqui, talvez seja o óleo mais conhecido e que muitas pessoas iniciam na aromaterapia. É um óleo que acalma a pele, acalma o corpo e acalma as nossas emoções. Quando a gente pensa que a lavanda é um óleo exclusivo para ser usado no sono, a gente está menosprezando as nossas gotas de óleo essencial, que vem da Bulgária, que vem da França. Essa espécie da do terra é o quimiotipo Lavandula angustifolia, que é diferente do óleo essencial de lavanda que da lavanda espécie brasileira. A lavanda brasileira, ela tem um poder estimulante, ela não é calmante, como muitas pessoas acreditam que todas as lavandas são iguais, elas não são. Então, é muito importante a gente saber a procedência desse óleo para saber os benefícios, porque mudando o quimiotipo, muda-se os benefícios terapêuticos que ele promove. Como a gente sempre fala, a do Terra vai lá no país de origem, faz a extração da matéria-prima, a destilação e nos traz o que existe de melhor depois de fazer vários testes, comprovar que dentro daquele vidro que a gente recebe em casa não tem nenhum aditivo que não seja exatamente o óleo essencial que a gente está comprando e que não tem nenhuma adulteração na matéria-prima, seja qualquer componente sintético ou uma questão de contaminação de solo e tudo mais. Quando ela retira essa matéria-prima do local de origem, ela garante a máxima potência terapêutica daquela planta. Porque naquele local que a planta existe, que ela nasce, é que tem a quantidade de sol, de chuva, de vento adequado na origem dela. Então, se a gente pega aquela planta e leva para outro país, outra região, não vai ter o mesmo clima, o mesmo solo, o mesmo índice pluviométrico. Com isso, não vai ter a máxima capacidade terapêutica, como é o caso da do Terra. Então, por isso a importância do CPTG, que é a certificação de pureza e qualidade que os óleos da do Terra exclusivamente possuem. É a única marca no Brasil que tem esse selo e que, para os óleos que podem ser ingeridos, e todos esses três podem ser ingeridos, que a gente está falando hoje, tanto a lavanda, tanto o lemon, quanto o peppermint, são autorizados pela Anvisa para isso. Então, a gente tem mais do que certeza de que são óleos puros, óleos benéficos, óleos que vão cuidar da nossa saúde de uma forma geral. Então, entrando nos benefícios físicos da lavanda, ela vai ser um apoio para um sono tranquilo, para diminuir o estresse, os sentimentos ansiosos, o nervosismo. Quando a gente menciona todas essas questões emocionais, o uso aromático ele se faz muito presente.
E, se você quiser potencializar, associe mais de uma forma de uso. Então, pode também aí usar topicamente, sempre diluindo em óleo de coco, fazendo a aplicação nos pontos de pulsação, pulsos, nuca, região do coração, sola dos pés, coluna. Nas crianças, obrigatoriamente com diluição, nos adultos e nos idosos. Por quê? A gente vai prolongar o benefício terapêutico e vai atingir camadas mais profundas da pele. A lavanda também pode ser um alívio para as queimaduras, queimaduras de sol, ou no fogo, ferro, panela, que às vezes a gente tem, para deixar com que aquela pele acalme, não tenha bolhas e pare, né, aquela sensação de dor. A lavanda também ela ajuda a gente a diminuir a percepção da dor. Ela ameniza cicatrizes, é um alívio para os desconfortos daquelas picadas de inseto, pode também acalmar nossa pele depois de uma depilação, usar diluído com óleo vegetal na região. É um suporte para as reações alérgicas, para ajudar naquelas questões de psoríase, dermatite, e pode ser associado com outros óleos, dependendo do caso da pessoa. Nesse caso, é bom a gente trabalhar a lavanda tanto para acalmar a pele, como para a questão emocional, porque essas erupções na pele são bem propícias para quando o nosso estado emocional não está equilibrado. Então, a gente associa das duas formas. Essa ação que eu falei, que ela nos ajuda a perceber menos a dor, é uma ação que se chama antinociceptiva, trazendo ali estímulo para o nosso sistema neurológico de que a dor não é tão forte como a gente percebe. E também usados ali em situações de emergência. Recebeu uma notícia muito grave, precisa passar por um estresse muito grande, vencer alguns bloqueios, né? Quem não está acostumado a dirigir e vai dirigir, uma apresentação de um trabalho, de uma defesa, né, de argumentos com outras pessoas, principalmente quando a gente está frente a hierarquias maiores, usa lavanda, faça inalação, use topicamente, também na região do pescoço, vou explicar ali daqui a pouco nas questões emocionais. Ela não tem contraindicações, nem para os adultos, nem para os idosos, nem para as crianças. É um óleo que o bebê, depois de 3 meses, já pode iniciar o uso, para acalmar, para ficar menos irritado, quando tem a questão das vacinas, para ele ficar mais tranquilo, antes e depois. Sempre usando, né, de dosagens fisiológicas e terapêuticas, de acordo com a idade. Para os bebês, para os recém-nascidos, a gente vai fazer a diluição bem cautelosa. É um equilibrante, para equilíbrio emocional, vai regular o sistema nervoso, vai acalmar, mas também vai trabalhar essa questão da aceitação, da melancolia, da angústia. Então, ele equilibra todos os sentimentos daquele momento. E também o olho da verbalização. Quando eu falei da apresentação, a gente utilizar no pescoço, passar na laringe diluído em óleo de coco para ajudar essa verbalização. E percebam que a gente estar equilibrado, calmo, com menos tensão, também propicia uma melhor verbalização, uma argumentação melhor, uma sequência ideal de ideias para que haja essa exposição na fala. Ajuda a acalmar a insegurança que surge quando a gente percebe que existe algum risco que a gente corre também, então nessas situações de emergência. E também vai trabalhar nas questões do medo, no medo da pessoa quando ela se sente melancólica por não ser amado, por não ser visto, por não ser ouvido, e que tem dificuldade de se expressar. Usa lavanda, pode pôr no difusor, uso aromático, no colar aromático, que é aquele que tem um pingente, a gente fala aqui toda semana sobre ele. Use também com a inalação em concha,
as suas mãos podem ser o seu difusor. Se você não tem ou está fora de casa, está num ambiente que não propicia. E liberta o indivíduo para mostrar quem ele realmente é. Literalmente expor aí essa verbalização toda dos sentimentos e da expressão oral também. É um óleo que, como eu falei, pode ser ingerido, mas não indico que faça uma ingestão direta, fazendo uso ali sublingual. Eu não gosto, particularmente não gosto. Não é por medo, né, de alteração de mucosa, de queima, nada disso. Mas você pode achar que tem um gosto de perfume, né? A lavanda aí vai ter mais esse aroma de um perfume da flor. Então pode não ser tão agradável. Se você quiser utilizar por uma questão de ansiedade muito extrema, de alguns tratamentos aí para auxiliar esses tratamentos de alguma situação de transtorno de atenção que está te levando a uma irritabilidade ou uma agitação extrema e que isso impede e que piora a sua qualidade do sono, pode fazer uso em cápsula também. Ou no chá, no final ali da noite, antes de você se deitar, também é uma opção. Jaque. Boa noite, gente. Eu vou falar do meu preferido, Peppermint. As características físicas, eu já vou estar falando também as formas de uso, tá? Então, Peppermint, ele é do quimiotipo Menta peperita. Ele é uma combinação de duas plantas, a menta aquática com o hortelã verde. O hortelã verde é o spearmint, que a gente tem aqui, tá? E a característica dele é a alta concentração de mentol. Por isso que quando você passa, ele dá aquele geladinho, aquele friozinho, né? Você às vezes coloca para inalar nas mãos e depois a mão fica com aquela, tipo uma dormência gelada, da característica de mentol dele, tá? Ele é frequentemente usado em cremes dentais, em gomas de mascar para higiene bucal. E ele é um óleo essencial preferido dos clientes da doTERRA. Eu acho que não tem quem não usou o Peppermint a primeira vez e não se impacta, porque de todos, ele é o que tem a maior concentração em questão de você comparar uma gota com uma xícara de chá. Então, uma gota do Peppermint equivale a 28 xícaras de chá. É assim, como se você tivesse consumido 28 xícaras da planta, de chá da planta. É muita coisa. Esse é o peppermint. Então, quando a gente vai fazer uma apresentação, eu, pelo menos, quando vou fazer uma apresentação, é o óleo que eu pingo na mão de cada pessoa. Não tem como não se impactar com o efeito dele, tá? Por quê? Porque ele tem esse aroma aí mentolado, refrescante, herbáceo. Dificilmente alguém não vai gostar do aroma dele. É raro, até hoje eu não encontrei ninguém que fale, ah, não gostei, tá? As propriedades, os principais componentes químicos dele é o mentol, o mentone e o eucaliptol. Por isso da questão que ele vai ajudar tanto a parte respiratória. Ele é muito refrescante, ele é revigorante e ele é tonificante. Então, pensando aí nos aspectos físicos dele, quando você fala pela via aromática, lembrando, ele pode ser usado aromaticamente, topicamente e de forma interna. Então, quando você vai para a via aromática, ele vai promover uma sensação de vias respiratórias livres, tá? Ótimo para começar o dia, ótimo para antes de uma atividade, ou para aquele início de tarde que você está bem cansado, que você já está mais sonolento, desanimado, tá? Quando você libera as vias respiratórias, você oxigena mais o cérebro, você melhora a sua disposição, você melhora o seu ânimo e também melhora a foco e concentração. Melhor forma para essa questão de uso, pingar uma gotinha na mão, esfregar e inalar em concha. Eu sempre falo que a hora do inalar em concha é a sua hora.
se dê o direito de respirar. Às vezes vai ser o único momento do dia que você vai ter uma respiração profunda. Então, vai lá, respira profundamente de 5 a 7 vezes. Não dá 7 segundos, mas é o suficiente para já fazer diferença no seu dia. Outra forma que você pode estar usando, no difusor ultrassônico. Colocar ele combinado com lemon, por exemplo, para melhorar o foco, a concentração durante o dia. Lembrando que o peppermint a gente indica ele para estar usando até umas 4, 5 horas da tarde, que existem pessoas que ficam mais ligadas com ele quando usam à noite. Eu, particularmente, não tenho esse problema. Eu gosto dele de manhã, tarde e noite. Vai de cada organismo, mas é interessante você fazer a sua experiência de uso, né? Ele vai também ser um apoio aos desconfortos respiratórios, porque ele tem propriedades expectorantes, tá? Então, quando você tá lá meio resfriado, nariz meio tampado, é automático, gente. Parece que ele é muito mais eficiente do que aquele remédio de farmácia que a gente tanto conhece, né? E a hora que você vai usar, que você respira, ele vai abrindo. Eu falo que ele parece um trator que vai abrindo os canais aqui do nariz, que vai chegando, vai subindo, e você já sente tudo resfriando, né? Ele vai auxiliar também na energia mental, tá? Como eu falei, para ajudar no foco. Ótimo de forma aromática para quem vai prestar concurso, para quem vai prestar vestibular, para quem tem que ter uma reunião ou que está naquele fechamento de mês, por exemplo, para quem trabalha de administrador, de forma contábil, que precisa de concentração, ele é um óleo essencial que tem que estar sempre do lado, na bolsa ou do lado do computador, porque precisou é onde você vai usar. Outra questão aí da forma aromática, quando você está começando a ficar com aquela cabeça pesada, porque não comeu direito, porque não dormiu direito, porque está muito cansado. Então, ele vai estar ajudando a melhorar aquela sensação de dormência que às vezes vai gerar numa dor de cabeça, uma enxaqueca. Então, a hora que você começa a sentir, já vai para a inalação em concha dele e depois você me conta se não vai dar resultado, porque é assim pontual, tá? Ele vai ajudar também a reduzir tensão muscular, ele vai auxiliar ajudar nas dores, no alívio das dores musculares. Como eu falei das dores de cabeça, das articulações, das costas, cólicas menstruais, ajuda com a febre de criança, tá? Ele tem propriedades analgésicas e antiespasmódicas. Como? Dessa forma. Uso tópico. A gente tem que lembrar que ele é um óleo essencial com mentol. Então, ele é um óleo essencial que, de preferência, tem que ser diluído. Tem gente que usa ele e não sente nada, mas a maioria pode ter sensibilidade na pele, porque ele é muito concentrado. Então, quando você for usar o peppermint de forma tópica, usa com um pouquinho de óleo de coco. Para cada gota, 2 a 3 gotas de óleo de coco para estar passando e usando na parte do seu corpo que você está precisando para aliviar as dores, auxiliar no alívio das dores, tá? Lembre, ele tem propriedades analgésicas. Eu tive uma experiência fantástica com meu pai associando o peppermint frankincense só. Coisas assim, que não dá para acreditar que foram tão pontuais em 20 dias. Todas as questões musculares também. Outro, suporte para digestão, tá? Ele vai ser uma alternativa natural para relaxar os músculos do intestino e o que tem assim, está produzindo inchaço, que está atrapalhando o movimento do intestino, tá? Ele vai melhorar o hálito, ele vai auxiliar nos cuidados das gastrites, ele vai auxiliar a reduzir o enjoo, principalmente enjoo de movimento, e até aquele enjoo que a pessoa sente quando ela faz a quimioterapia, tá? Vai ajudar a melhorar também a síndrome do intestino irritável. E aí você pode usar de duas formas, ou de forma tópica ou de forma interna, de ingestão. Lembrando que a ingestão
é sempre aconselhado estar acompanhado por um consultor de bem-estar ou pelo aromaterapeuta, tá? A gente usa a ingestão no último caso, primeiro o aromático, depois tópico ou tópico aromático, aí andam sempre juntos, e a ingestão a gente deixa por último, em casos muito pontuais. Mas, por exemplo, você vai fazer um bochecho ou um gargarejo com ele para melhorar o hálito, para ajudar a refrescar o hálito. Esses dias eu indiquei para uma cliente que o pai está fazendo radioterapia e está com a boca assim, não está conseguindo sentir o sabor, está com a saliva mais grossa. Então, o bochecho, o gargarejo nessas condições são muito bacanas, tá? Ele vai refrescar toda essa parte da boca. Às vezes você tá lá também com uma gripe, uma dor de garganta, você pode estar fazendo um gargarejo com ele, tá? Nesse caso, o gargarejo e depois você despreza a água, tá? Ele vai ser, ótimo para quem tem aquele probleminha de formiguinha que adora doce e que está querendo parar de comer docinho no final depois do almoço, depois da janta. Você já vai fazer inalação em concha, você já aproveita antes de inalar em concha, pingou a gota na mão, suja o dedão naquela gota, passa o dedão no céu da boca e na ponta da língua. Depois você inala. Você já está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, cuidando da sua vontade de doce, de comer doce, e já ajudando para ter ânimo para fazer o exercício. Olha que combinação, olha que versatilidade, né. Outra questão dele também, como ele é refrescante, ele vai trabalhar o resfriamento corporal. Então, para aquelas mulheres que já estão entrando na menopausa, que têm os calores, você pode estar usando 1 ou 2 gotas dele com 4 ou 5 de óleo de coco, passando atrás do pescoço, nas panturrilhas, você pode estar usando na coluna também. A mesma coisa para as febres em criança, ele vai ser um suporte junto com lavanda, mas aí a dosagem é menor. É 1 gota de peppermint, 1 gota de lavanda em 7 ou 8 de óleo de coco, que você vai estar passando na sola dos pés, panturrilha e coluna. Então, ele vai ajudar a normalizar a temperatura do corpo quando ela está muito alta, tá? Ele vai ajudar também no cabelo. Gente, ele é ótimo para o cabelo, mas aí a gente já associa as 2 coisas. Quando você vai usar ele no shampoo, você vai colocar lá o seu shampoo na sua mão, 2 gotinhas dele. Tenta lavar o cabelo de manhã dessa forma, porque daí você vai estar cuidando do seu cabelo, ajudando no crescimento dele e já vai estar te dando a disposição que você precisa para iniciar o dia. Um banho é ótimo. Banho lavando cabelo com peppermint, então não tem erro, né? Minha dica: você foi lá, a primeira coisa que você faz é lavar o cabelo. Molha o cabelo, passa o shampoo. Quem usa 2 vezes o shampoo, na primeira vez lava normal, na segunda, coloca 2 gotinhas de peppermint naquela quantidade na mão, ensaboa e depois você vai lavar o corpo. Lavou o corpo, aí você enxagou a cabeça. Já deu 5, 6 minutos de efeito para que o organismo consiga aí reter essas moléculas. E você sai cabelo cheiroso, cabeça fresca, literalmente a cabeça fresca e energizada, tá? Ele vai ajudar também, usando no shampoo, nas questões de caspa, nas questões de piolho em crianças, mas aí cuidado para não deixar cair no olho, tá? Porque adulto não tem problema, a gente percebe. Criança precisa de um pouquinho mais de cuidado, mas porque ele é um repelente natural. Então, no shampoo, ele vai ajudar muito com os piolhos. Fazendo um borrifador, metade de água, metade de álcool, álcool 70 mesmo, e umas gotinhas de peppermint, você borrifa onde a formiga está passando, você vai ver que ela vai embora rapidinho. Carrapatos, formiga, aranha, baratos, mosquitos, eles não gostam de peppermint. A gente adora o peppermint ainda mais por causa disso. Então é muito fácil fazer esse spray. Pega um frasco, de preferência de vidro âmbar, metade de água, metade de álcool de cereais e umas gotinhas de peppermint e pode ir passando pela casa, tá? Última questão aí, antes dos aspectos emocionais.
Para quem é lactante e está fazendo desmame, lógico, gente, um desmame carinhoso, com todo o processo de acompanhamento, mas às vezes você está fazendo o desmame e a sua mama está empedrada, você está tendo que tirar. Então, o uso tópico do peppermint na mama, uma gotinha com óleo de coco, ele vai ajudar a reduzir a produção de leite. Então, uso tópico nessa questão, tá? Lógico, sempre acompanhado com a sua consultora de amamentação, tá? E depois que você passa o peppermint, você não vai amamentar a criança, tá? Então, tem que ter esse cuidado porque ele é muito forte. Eu mesmo, quando passo o peppermint, eu vou lá e lavo a minha mão, porque ele é muito forte, eu tô sempre com o Inácio no colo, tá? E fazendo uma parte agora é algo que, assim, que me marcou muito. Durante o parto do Inácio, eu usei peppermint. É óbvio que eu não estava lá nem sabendo, mas a doula estava. E antes, durante as consultas, eu pedi para ela que ela usasse comigo o peppermint. E eu lembro perfeitamente do cheiro, porque eu estava em trabalho de parto e ela vinha e passava o óleo essencial perto de mim, e teve uma hora que ela deixou do meu lado. Então, ele vai ajudar a gente a ter prontidão, a ter foco. E também porque emocionalmente ele é o óleo essencial que faz a gente sair do olho do furacão. Ele faz a gente olhar as coisas de fora. Quando você coloca assim, você se alegra com ele, porque ele melhora a respiração, ele melhora o humor, ele ajuda a ter clareza e ver a situação como um todo. E foi realmente essa situação que eu vivi. Inalando, sentindo aquele cheiro, parecia que eu tinha mais presença na hora, que eu sabia o que fazer. Numa hora que às vezes a gente tem completamente, tá fora de órbita, né? Eu conseguia raciocinar e pedir e falar o que eu queria e o que eu precisava. Então foi algo assim marcante, porque o peppermint ele vai lembrar a gente que não é preciso ser controlado pelo medo. Ele é um óleo essencial que ele dá vida, que ele avisa, que ele deixa a gente ser feliz. Ele ajuda a gente a ser feliz, tá? Ele vai revigorar o corpo, ele vai revigorar a mente, ele vai cuidar do espírito também, tá? Tirando as pessoas aquelas provações emocionais, eu acho que não tem assim, nunca passei por uma provação emocional maior do que o parto, daquela ansiedade de estar vivendo aquele momento, tá? E ele vai lembrar também que a vida pode ser afortunada e que não tem nada para temer. Então, o peppermint, para quando você está passando por momentos de tribulação, coloca ele na sua rotina. 2, 3 vezes por dia, faça a inalação. Ou coloque ele no difusor com tangerina. Tangerina e peppermint junto é uma combinação perfeita para os sentimentos ansiosos, para aquelas angústias que a gente vive, para aquelas incertezas, tá? Você vai conseguir observar melhor a situação. E é isso de uma outra perspectiva. Enrolou. Observando de uma outra perspectiva, você vai conseguir achar uma solução para aquela coisa, para aquele problema que está lá, que você não consegue sair dele, tá? Ele vai ajudar no desânimo, ele vai ajudar no desapego, ele vai ajudar na redescobrir a alegria, o estar vivo. Então, quando você estiver passando por momentos muito complicados, de momentos de decisão, coloque o peppermint na sua rotina. Porque fora tudo que eu falei de parte física que ele vai ajudar, ele também vai ajudar a gente na parte emocional. Certo? Nath, com você. Boa noite. Eu vou falar agora sobre o lemon. O lemon, que é esse óleo que também é tão versátil. Esses três óleos, né, que vem no kit de introdução, eles são muito versáteis. E o lemon, eu brinco que eu gosto de deixar ele espalhado pela casa inteira, porque ele tem diversas utilidades. Né? Vai ajudar tanto no nosso emocional, como no nosso físico, até mesmo na limpeza da nossa casa. Então, é um óleo que é muito versátil e que a gente não pode deixar de ter em casa. E, se possível, ter até mais de um para deixar espalhado pela casa. O lemon da Doterra, ele é produzido na Itália.
E o método de extração dele, eles retiram o óleo essencial da casca do limão siciliano. Ele é um óleo cítrico e por isso ele vai ser fotossensível, né, o lemon. Como o lemon é fotossensível, a gente sempre vai ter que ter cuidado quando for utilizá-lo. Se for utilizar topicamente, ou às vezes vai até utilizar, né, por inalação, mas deixa cair alguma gotinha, né, na pele, sempre lavar bem e esperar 12 horas antes de se expor ao sol. O lemon, ele tem diversas características que vão nos apoiar. Ele é antisséptico, ele é adstringente, ele é bactericida, é antiviral, ele é cicatrizante, ele é diurético, é estimulante e é um tônico. Então, ele vai nos apoiar através dessas características que ele possui. O lemon, ele vai nos ajudar também no nosso sistema imunológico, vai trazer esse apoio, né, ajudando a fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, com isso, ele vai ajudar, né, nos casos de resfriados, gripes, quando a gente está com muita dificuldade para respirar, com muita secreção, ele vai nos apoiar nesses momentos. Ele vai nos apoiar também em casos de alergias, nos processos alérgicos, principalmente do sistema, quando né, isso vem no sistema respiratório. Ele apoia também a nossa pele. Então, a pele oleosa, a pele que tem manchas, ele vai apoiar na redução da oleosidade. Mas sempre lembrando que por ele ser um óleo fotossensível, a gente já vai dar sempre preferência quando for usar na pele, usar à noite, lavar bem no outro dia e esperar um período, né, antes de se expor ao sol. E o lemon, ele tem características também que vai nos apoiar nos aspectos emocionais. Ele é um óleo que vai nos trazer energia, que vai estimular o nosso dia, que vai fazer com que o nosso dia, né, ele seja um dia mais edificado. Ele também vai nos apoiar desintoxicando os nossos sentimentos. Às vezes a gente está com aquela sensação, né, de estar num lugar onde está tudo muito, né, tóxico, com sentimentos tóxicos, ou com pessoas, né, com essas características à nossa volta. E ele vai nos apoiar também neste momento. O lema é um óleo que vai nos ajudar nos momentos que a gente está precisando de concentração. Então, quem está estudando, quem trabalha e precisa estar focado, né, em alguma atividade, o lema vai nos apoiar nesses momentos também. E ele vai nos encorajar a acreditar no nosso potencial. Então, né, juntando essas duas características, né, do apoio à concentração com esse encorajamento para quem está estudando, quem vai fazer alguma prova, algum teste, para quem está fazendo um trabalho que precisa, né, de concentração, mas também desse encorajamento. O lemon vai ser um óleo que vai ser um aliado para a gente nesses momentos. Ele nos ajuda também a melhorar, né, o clima do local onde a gente está, trazendo mais positividade para o nosso ambiente. E vai ajudar também as crianças que têm mais dificuldade em se concentrar em alguma tarefa, em algum estudo. Então, ele também pode ser ajudado na concentração das crianças que precisam estudar. E a gente pode usar ele de diversas formas. No difusor, ele é um dos meus preferidos para ser utilizado no difusor, principalmente pelo esse apoio respiratório. Então, né, começou a sentir um pouco de secreção, um pouco de dificuldade para respirar, não deixe de usar o lemon, coloque ele no difusor, ou faça até mesmo inalação em concha, basta colocar, né, 1, 2 gotas na palma das mãos, esfregar, aproximar do rosto e ir respirando profundamente. A gente pode utilizar ele também colocando, né, algumas gotas num chumaço de algodão, num pedaço de tecido. Às vezes a gente está em algum lugar que a gente precisa, né, daquelas características, né, de ajudar na concentração, no encorajamento, mas não está com o difusor junto. Coloca um chumaço de algodão, um pedaço de tecido ali perto do seu computador, para que você possa, né, fazer aromaterapia enquanto está fazendo as suas atividades. Ele é um óleo também que pode ser utilizado para um banho aromático. Para quem está, né, com alguma questão respiratória, o banho aromático, ele vai ajudar nessas questões respiratórias também,
mas também ele é um banho que vai nos ajudar, né, a trazer mais positividade para o nosso dia, que vai, né, ajudar a aliviar o estresse e nos encorajar para fazer todas as atividades que a gente precisa fazer. Ele alivia também o enjoo. Então, quem tem enjoo, seja pelo motivo, né, que for, pode utilizar o Lemon, né, pode ser aromaticamente, através da inalação, no difusor, ou até mesmo, né, usando o chumaço de algodão, se você não tiver nada perto de você nesses momentos. Para concentração, podemos utilizar ele no difusor, ou fazendo, né, inalação em concha. E como a Jaque falou, o peppermint também vai nos auxiliar na concentração. Então, a gente pode colocar no difusor o peppermint com o lemon para trazer esse apoio à concentração. E se você tiver também o rosemary, que é o alecrim, também pode misturar o lemon, o peppermint e o rosemary no difusor para esse apoio à concentração. O lemon, ele também, eu gosto de utilizar ele quando eu vou receber alguma visita na minha casa, que eu estou esperando alguém, porque ele vai trazer, né, um aroma fresco, traz um aroma convidativo para nossa casa, e também ele vai ajudar, né, na positividade do ambiente. A gente pode misturar ele com a bergamota, ou até mesmo com a lavanda, né, com esse propósito. Podemos utilizar ele através do difusor. Se você não tem o difusor, ou se você quer trazer um ambiente mais decorado para sua casa, você pode pegar algumas folhas secas, colocar num potinho e pingar, né, algumas gotas dos óleos essenciais e deixar onde você vai receber as suas visitas. Ele vai nos estimular também, nos ajudar, né, a trazer energia quando a gente for fazer alguma atividade física ou alguma atividade que demande mais esforço. Então, nós podemos inalar ele antes dessas atividades. E como eu falei, ele é um óleo que a gente pode utilizar, né, em diversos momentos, né, dentro da nossa casa. Podemos utilizar ele para retirar os odores do micro-ondas. Pode colocar 2 gotas em mais ou menos meio copo de água, ligar o micro-ondas por 1 minuto para tirar o odor que às vezes fica, né, de um alimento que ficou ali, que passou por ali, que tinha um cheiro mais forte. Ele pode ser utilizado também para tirar os odores das lixeiras. Então, coloca um chumaço de algodão, 1, 2 gotas, e coloca embaixo do saco de lixo, no fundo da lixeira, para neutralizar esses odores. Para quem, né, tem cachorrinho em casa, que usa aqueles tapetes higiênicos, que fica, às vezes, uma cola no chão, se o seu chão, né, pode ser lavado, você coloca ali 1, 2 gotas de lemon para limpar, para tirar aquela cola, tanto do tapete como de algum outro produto que você utilize na sua casa que deixou aquela cola no chão. Mas lembrando, para quem tem cachorro em casa, depois de utilizar, lava bem para não correr o risco do cachorrinho ir ali, lamber e ter algum resíduo, né, do óleo essencial. E a gente pode utilizar ele também de forma tópica. De forma tópica, é importante que a gente faça a diluição em mais ou menos, né, uma moeda de óleo vegetal. Faz a diluição, porque ele vai ajudar, né, que o óleo permaneça mais tempo no nosso pele e vai potencializar esse efeito, né, porque a permanência vai ser maior. Para ajudar na nossa respiração, para quebra do muco, quando está, né, com muita secreção, a gente pode diluir ele no óleo vegetal e passar tanto aqui na região do peito, a região das costas, na sola dos pés, lembrando sempre que ele é um óleo fotossensível, então dá preferência para utilizar dessa forma à noite. A gente pode fazer também um escalda-pés com lemon, colocando 3 a 6 gotas do lemon em uma bacia, né, dilui primeiro com sabonete líquido, até mesmo com óleo vegetal, coloca numa bacia com um pouco de água morna e faz um escalda. Então, a gente pode utilizar ele também fazendo um escalda-pés. O escalda-pés basta, né, pegar uma bacia, colocar, né, uma quantidade de água mais ou menos morna e colocar 3 a 6 gotas do lemon
podemos, antes de colocar o óleo, diluir em um sabonete líquido ou no óleo vegetal e colocar na bacia e fazer esse escalda-pés, tanto à noite, né, para trazer um descanso, como durante o dia também, para trazer uma positividade para o nosso dia. E ele auxilia também na nossa pele. Quem tem pele oleosa, ele vai ser um grande aliado. A gente pode misturar, né, uma gota do lemon com mais ou menos uma colher de sopa de óleo vegetal e utilizar na pele, de preferência sempre à noite, porque como ele é fotossensível, no outro dia a gente lava bem a pele, né, e dá esse intervalo de 12 horas antes de se expor ao sol. E podemos utilizar ele também através de uma massagem corporal. Coloca, né, algumas gotas do lemon em uma colher de sopa de óleo vegetal e faz a massagem. Podemos utilizar também um creme neutro, que for utilizado para massagem. É uma forma, né, muito boa para apoio à celulite, à gordura localizada, porque ele vai ter essa ação, né, que vai nos ajudar nessa quebra de gordura. Então, a gente pode utilizar ele massageando nesse local que a gente deseja. E o lemon, ele pode ser utilizado através da ingestão. Lembrando que a gente está falando do lemon dado terra, que tem essa autorização para ingestão, mas sempre que a gente for ingerir, a gente vai, né, consultar o nosso aromaterapeuta, o consultor de bem-estar, para que a gente possa, né, utilizar ele de forma pontual e sempre com a orientação do nosso aromaterapeuta ou consultor de bem-estar. Então, a gente pode utilizar ele, né, tomando uma gota pela manhã, junto de um copo de 100 ml de água, podemos misturar ele no azeite e até mesmo utilizar nas nossas receitas, né? Eu gosto demais de utilizar ele para fazer o brigadeiro com lemon, fica delicioso. Como a gente vai esquentar, às vezes ele vai perder, né, dependendo da temperatura, as propriedades, mas a gente vai trazer muito mais sabor para aquele alimento, para aquela receita que a gente estiver fazendo. E é um sabor natural, sem precisar usar alguma coisa artificial. Lembrando que quando a gente for utilizar em alguma receita, a gente sempre começa colocando muito pouquinho, porque como os óleos são muito concentrados, dependendo da quantidade do que a gente está fazendo ali, né, na nossa culinária, pode ficar mais forte ou mais fraco. Então, começa utilizando muito pouquinho, pega um palito de dente, coloca aqui no vidro do óleo, vai colocando bem pouquinho, até você chegar na quantidade adequada para a sua receita. E podemos utilizar ele também através das cápsulas. E as cápsulas a gente compra, né, nessas lojas de material de aromaterapia e podemos utilizar ele também dessa forma, colocando, né, uma gota ali na cápsula e preenchendo com azeite extra virgem. Mas sempre lembrando que quando a gente for usar de forma interna, a gente vai consultar sempre o nosso aromaterapeuta, o consultor de bem-estar, para que ele possa, né, nos orientar a melhor forma de uso, o tempo de uso e como a gente vai utilizar esse óleo. E esse é o lemon, que é um óleo muito versátil, que a gente pode utilizar de diversas formas. E ele fecha, né, o nosso kit de introdução. Eu gosto de falar também que o kit de apresentação ou kit de introdução é um kit que dá para a gente usar ao longo do dia. Você acorda com o peppermint, passa o dia com o lemon e em momentos de necessidade ali de acalmar, usa a lavanda e volta com a lavanda à noite para ter um sono relaxante, repousante. É um excelente presente para quem quer começar com aromaterapia. E agregando mais um benefício terapêutico, quando usamos os três combinados, a gente vai ter as propriedades anti-histamínicas da lavanda, o benefício respiratório, de alívio respiratório do peppermint e de expectoração do lemon. Então, se você tem alguma questão respiratória, principalmente alérgica, use os três em cápsula, que vai ser um alívio muito importante. E aí, então, estamos falando de adultos. Se for as crianças, vamos usar tópicos, fazendo a diluição de acordo com a idade, mas combine esses três óleos. Passe no peito, nas costas, sola do pé, coluna e
como a Nath falou, não expõe a pele ao sol após usar o Lemon na pele, porque pode vir a manchar, ele é um óleo cítrico. Então, esses 3 combinados também têm esse tipo de benefício. Então, se você gostou do nosso papo de hoje, curta para o YouTube mostrar, saber que você gosta desse tipo de conteúdo e te mostrar quando tem as atualizações. Já se inscreve no nosso canal e esteja na próxima aula ao vivo, que ao vivo você consegue tirar tanto as dúvidas que você tem sobre os óleos essenciais que nós estamos falando, como de outros também do seu dia a dia, do seu uso. Então, espero você na próxima aula.